Pessoal, continuando então, a gente vai falar agora sobre ainda, né, organização e competência nos estados, parte 2. As normas, então aqui a gente vai falar o que? O que se aplica das normas constitucionais aos estados, ok? Primeiro, as normas constitucionais federais relativas às imunidades parlamentares. Se aplica aos estados? Vamos ver. Segundo o STF, com o advento da Constituição de 88, o artigo 27, parágrafo 1º, tornou aplicáveis sem restrições aos membros das Assembleias Legislativas dos Estados e do Distrito Federal as normas de imunidades parlamentares dos integrantes do Congresso Nacional. Então o que se tornou aplicáveis? O que está previsto no artigo 24, parágrafo 1º. Será de 4 anos o mandato de deputado estadual, aplicando-se-lhes as regras desta Constituição Federal sobre o sistema eleitoral, que é o majoritário, proporcional, inviolabilidade, as imunidades, a remuneração, a perda de mandato, licença, impedimentos, incorporação às Forças Armadas. Então tudo que se aplica aí ao parlamento no âmbito federal, aplica-se também no âmbito estadual. Diferente do que ocorre com o governador, lembra? A gente viu uma outra situação lá que o governador ele não pode receber as imunidades aí relativas aí, por exemplo, aquela que compete a Câmara ou Assembleia, melhor dizendo, a Assembleia Legislativa autorizar o início da ação penal quando inicia-se lá pelo governador, quem é competente é o STJ, então o STJ não depende da autorização da Assembleia Legislativa, então isso mudou o entendimento. Agora aqui para os parlamentares aplica-se sem restrição aí o que está previsto na Constituição Federal, segundo o STF. Segundo ainda o STF, vai falar aqui o que? O processo legislativo. Da mesma forma, o processo legislativo dos Estados membros submete à absorção compulsória das linhas básicas do modelo constitucional federal, entre elas as decorrentes das normas de reserva de iniciativa de lei. Certo? Então, por exemplo, iniciativa privativa, lá a gente viu no módulo passado, no vídeo passado aí, que iniciativa privativa era do governador, falar a iniciativa de lei, né, para tratar sobre as atribuições, organização e funcionamento das secretarias, tendo em vista o princípio da simetria que deveria ser observado. Então aqui ele está falando que as decorrentes das normas de reserva e iniciativa de lei. Então, tem que ser observado, dada a implicação do princípio fundamental da separação e a independência dos poderes nos termos da jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal. Ok? Sobre o regime dos crimes de responsabilidade, aqui o STF diz que a competência para legislar sobre o tema é da União, não podendo os estados inovarem nesse particular, devendo seguir as regras constantes na Constituição Federal, porque falou de crime de responsabilidade, é um crime que pode estar relacionando o direito penal ou processual penal. Certo? Ah não, mas crime de responsabilidade não está no âmbito penal, alguns entendem que é direto na Constituição Federal, beleza, independente desses entendimentos, a competência para legislar é da União, segundo o entendimento do STF. Sobre as garantias processuais penais do chefe do Poder Executivo Federal, então agora vem de novo, o Estado membro, ainda que em norma constante de sua própria Constituição, não dispõe de competência para outorgar ao governador a prerrogativa extraordinária da imunidade da prisão em flagrante, a prisão preventiva e a prisão temporária, pois a disciplinação dessas modalidades de prisão cautelar submete com exclusividade ao poder normativo da União. Observe que pro governador o cara
o STF entende que não se aplica a nada. Aos parlamentares se aplica. Então essa aí você tem que lembrar aí na hora aí, ok? Então tome nota disso aí. O STF assentou haver falta de simetria com o modelo federal estampado nos artigos 49, ou seja, não se aplica às constituições estaduais o que está previsto na Constituição Federal relativo ao afastamento do chefe do executivo e do seu vice, certo? Afastamento do país. Veja que na Constituição Federal diz que o presidente e o vice-presidente da República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do país por período superior a 15 dias, sob pena de perda do cargo. Então, a disposição da Constituição Estadual que preveja a autorização prévia da Assembleia Legislativa para que o governo ou o vice se ausente do país por qualquer prazo, ela não prospera, perfeito? Então, essa disposição não pode existir, porque o STF diz que o que? É falta de simetria com o modelo federal. Então não é competência aí da Constituição Estadual prever aí que a autorização prévia da Assembleia Legislativa. Então não precisa disso, ok? Então essa é a regra para as constituições estaduais. Então não se aplica a Constituição Estadual o que está previsto na Constituição Federal no que tange a afastamento do país por qualquer prazo, ok? Então, por ausente por qualquer prazo, então a Constituição Estadual não pode prever aí essa autorização prévia da Assembleia Legislativa, ok? Então seria isso. O artigo 26, ele vai falar sobre os bens do Estado. Então os bens do Estado são bens residuais, ou seja, aqueles bens que não são da União serão do Estado. Veja, as águas superficiais e subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União. Então, se tiver obra da União, passa a ser bens da União. Então, lembre-se esse inciso aí, sobre as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes ou emergentes, e em depósito, pertence aos estados. As áreas nas ilhas oceânicas e costeiras que estiverem no seu domínio, excluídas aquelas sob domínio da União, municípios ou terceiro. Então cai na tua prova assim, as ilhas oceânicas e costeiras que estiverem ao domínio do Estado pertencem ao Estado. Tá fácil? Às vezes parece que está tão fácil que a pessoa acaba querendo não marcar, mas é isso mesmo. As ilhas fluviais e lacustres que não pertencem à União vão pertencer então aos estados. Ótimo. As terras devolutas não compreendidas entre as terras da União. Que são terras devolutas? São terras públicas sem destinação pelo poder público, ok? E que em nenhum momento integram o patrimônio do particular. É isso. Então o termo devoluta relaciona-se ao conceito de terra devolvida ou a ser devolvida ao Estado, ok? Esse termo devoluta, terra devolvida ou a ser devolvida ao Estado. Aqui nós vamos ter aqui a jurisprudência do STF, não caiu em prova ainda, posição com relação a algumas competências privativas dos estados, ok? Competência privativa para legislar sobre transporte coletivo intermunicipal. Interestadual é a União e municipal é e local é o município. Autorizar farmácias e drogarias a comercializar mercadorias de caráter não farmacêutico, bem como prestar serviço de menos complexidade aí. Estabelecer piso salarial de categorias não alcançadas por lei federal ou acordo coletivo. Instituir regras de meia passagem de transportes coletivos
municipais, perfeito? E por fim, o subsídio do governador e vice-governador e de secretários serão fixados por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, certo? Então, nunca por decreto. Então, aumento de despesa vai ser por meio de lei. E assim a gente termina aí a nossa bateria e estamos prontos para resolver as questões. Um abraço, até breve.